Aloha! Estamos aqui em Saquarema, no CT, mais um podcast especial. Queria agradecer a WSL ter concedido essa oportunidade de gravar com seus atletas nas suas instalações. Estou muito feliz. E hoje eu tenho dois convidados, casca grossa, meus amigos há muito tempo. Os dois eu conheço desde garotinho, que são muito mais velhos do que ele, né? E ao meu lado aqui está o nosso querido Jota Seco. Fala, tudo bem, Jota? Fala, beleza? E aí? E Gabriel Pastore também, meu camarada. Conheço muito a família dele, né? Então é uma honra enorme ter vocês aqui nesse momento. Hoje a gente vai falar do campeonato, vai falar de diversas coisas e eu fico muito feliz. E aproveitando a oportunidade, queria agradecer a Simples Reserva, que nos prestigia, nos patrocina, né? Tem 3 lojas fixas, Barra Shop, Norte Shop, Rio Sul, e tem uma malha espetacular aqui. Joca, aqui uma camiseta, abre aí, vê se esse algodão peruano é bom. Ah, já ouvi falar, cara, muito legal, obrigado. Eu falei peruano, já penso em outra coisa, né? Já. Pô, muito legal, hein, cara. São Como cores... é que é o nome desse algodão? Peruano. Não. Pima, né? Pima, né? É Pima. Mas é gostoso mesmo. Cara, muito legal, cara. E é legal Pô, que é simples, aí, simples, legal. Como é que se fala? Tem uma malha gostosa, né? Nesses dias de calor e elegante. Aí. Então tá legal. Mas tem mais coisa aí para vocês, né? Muito legal, cara. Obrigado aí. Aqui, normalmente, a gente sempre oferece o gourmet, aquela culinária. Você comeu lá o gourmet daquela vez. Tava ruim? Sempre muito bom. Muito bom, né? Gourmet espetacular. Espetáculo, né? Mas aqui para trazer a logística aqui é complicada. Aí o produto não vem na mesma qualidade e o gourmet é first class, né? Então, obrigado aí a vocês. Mas a Cia Duarte mandou aqui, presentinho para você. Pô, cheio de presente. Não, Pastor, tu já ganhou. Tu foi o único cara que veio aqui 2 vezes. Você e o Burle. Né? Eu já tenho, na minha casa, no meu escritório, o Aloha, do lado da minha bonequinha do Hawaii ali. Bonequinha, tá ligado? A bonequinha. Muito bom. Aí então, tem o Aloha, Rico de Souza e a bonequinha. Manda aqui pro teu pai. Vai gostar. Né? Que o teu pai é um cara assim que, por muitos anos, me deu uma assessoria muito legal muito legal, cara. Pelo Sebrae, né? Nos ensinou muito. Nem era nascido, e hoje eu faço ginástica com ele, né? Eu sei, pô. Estamos lá sempre na luta. Ele fala. Tem que ser bom, tem que fazer ginástica, né? Não é? Você é brabo na ginástica. Eu tenho. Você é o maior pulador de corda acima de 70 anos do mundo. Ninguém pula corda, é um desafio. Eu quero ver você pular mais corda que o Rico. Vai lá no Instagram dele. É Photoshop, eu falei pro Jorge, é Photoshop. Parece um ninja na pulada de corda. Beleza, né? Então, esquecemos de ninguém aí. Ah, não, tem mais aí. Olha lá. Caraca, aí. O Léo também mandou Camaleão Arte, um quadrinho para vocês. Pô, que legal, cara. Que presente, galera. Aqui não tem moleza, não. Hein? Que isso, bro. Muito bom. E vem um cavalete aí para poder... Que legal, ó, cara. Pô, obrigado, galera. Pô, maneiríssimo. Pode abrir aqui, tem uma foto do Blanco, velho. Deixa eu ver. Pode abrir aqui. Porra, que animal, Itacoatiara, brother, essa foto. Pra Big Rider tem que ser Itacoatiara. Deu choque. É o choque, Caraca, que irado. Parece Ilha Mãe, né? Eu ia falar Ilha Mãe, De quem é essa foto? É do Blanco. Do Blanco, é. Não, esse cavaletinho tá muito legal, cara. Aí o Blanco tá de artista. Tá de parceria? Porra, muito legal. Pô, obrigado aí. Legal. Cara, adorei mesmo, de verdade, galera. Adorei o presente. Beleza. Porra, então, galera, vamos lá. Obrigado por vocês assinarem as pranchas ali. A prancha ali, tem essa prancha daí. Vai ficar para o Museu do Surf, vai ficar para uma doação para alguma entidade que a gente futuramente possa dar. Joca, vamos falar um pouco de shape? Você que é o cara, a Wetwork é um espetáculo, né, cara? Quantos são lá? É você, Ricardo Martins, o Alemão? São 3? Somos 3, Pô, eu, Ricardo e Alemão. Na verdade, a gente começou em 82. 82. Eu e Ricardo. E mais pra frente, o alemão que era Tim Heider, né? Era surfista. Aí entrou para ser o terceiro shaper. Eu não sabia que o alemão pegava assim, não, cara. Pega muito. Eu e o Ricardo, a gente surfava legal. Mas o alemão foi um dos melhores do Brasil, cara. Pô, que legal. Até hoje ele é muito bom. Que legal, né? É bom ver vocês na água. E você, eu te conheci pequenininho, né, cara? Cara, ele estava falando sobre isso agora.
E até visitei o Eric, que é meu amigo de infância, meu grande amigo, um dos caras que mais pegou onda boa comigo na vida, que é teu filho. Eu fui na casa dele, a gente ficou trocando uma ideia. Aí eu vi as pranchas que tu tá fazendo pra ele, maneiríssimo. E aí eu lembrei dessa história, que eu acho que o primeiro contato que eu lembro que eu tive contigo, eu era muito moleque, eu devia ter uns 11 ou 12 anos. E o Eric era um ano mais velho que eu, mas só que era a maior referência já, porque o Eric começou muito cedo e ele já tinha vários patrocínios, Hang Loose, Riff, Oakley e tal. E eu, molequinho, começando ali, sem patrocínio, sem nada, eu olhava o Eric e eu falava, cara, esse moleque é o cara, era um sonho assim o Eric, né? Depois que a vida conectou a gente virou, grandes amigos. E aí, naquela época eu gostava tanto e meu pai trocou ideia contigo um dia na praia que ele comprou uma prancha usada do Eric. E eu era amarradão, porque eu tinha a prancha com os adesivos do Eric, entendeu? Começando a pegar onda. E o primeiro contato foi esse. Aí, alguns anos depois, quando a gente tinha uns 14, 15, e a gente já se conhecia dos campeonatos de surf, a gente foi estudar na mesma sala, na escola. Ih, rapaz, deu ruim. Aí, era bagunça, as pranchas ficavam lá em casa, porque a escola era perto da minha casa. Mas tava aula doidada, fazia de trouxa, né? Sempre, papai é trouxa, né? Tinha onda boa, sempre o Eric, vambora. Aí a gente fugia ali posto. Eu compreendia, porque eu estudei em muitos colégios, né? E uma vez eu estudava no Rio de Janeiro, uma escola lá em Ipanema, eu fui matar aula no Arpoador e caí do pontão, né? Na época do Vulcabras, vocês escutaram esse sapato, né? Meu irmão, aí fui pro Miguel Couto todo cortado, cheguei em casa todo molhado, cheio de areia. Aí não teve como. Entrei no couro, entendeu? Mas é legal a gente falar disso assim, né? Faz parte. E aí um pai assim tem mais compreensão do filho. Matou aula, eu escondia da minha mulher, que ela é braba, né? Mas muito bom. Joca, quanto tempo você está shapeando? Desde 82. 82, né, cara? Muito legal, né? 82, pô, então já são 40 anos. São 40 anos. Cara, 40 anos, né, cara? Doideira. Eu perguntei para ele esses dias quantas pranchas ele acha que já tinha feito. Eu nem sei, cara. Eu parei de contar, sei lá, 60, 80 mil. Não me lembro mais. Eu parei com medo. de contar. É muita prancha, né, cara? E o que você se lembra assim do início, assim, cara, a tecnologia, a gente vai falar da tecnologia, mas ao contrário, como é que era antigamente, assim, a dificuldade de blocos bons, você chegou? Então, exatamente, cara, eu sempre gostei muito de ferramenta, de desmontar as coisas, sempre gostei muito de trabalho manual, assim, né? Pegava o carro da minha mãe, desmontava o carro todo e ele montava de novo. E aí a gente eu surfava com as pranchas antes do Daniel, depois surfei com as tuas pranchas. Aquela casa do recreio, você lembra? Lembro, cara, na oficina do recreio. Eu me lembro, você pequenininho, vinha com seu pai, né? Eram pai 3 irmãos. Eu fazia a prancha tua e do outro irmão. Do Pedro. Né? Aí Pedro. Entrava lá na oficina. Né? Porra. Não, e ali não tinha nada, né? Ali era um areal. E era em frente à praia ali. Qual era aquela rua? Perto da Glaucio Gil. Perto da Glaucio, né? Era areia, cara. Tipo restinga assim a casa. E aí a gente ia lá, aquela coisa. Aí mais pra frente, aí tinha aquelas pranchas com canaleta, você lembra que você fazia? Lembro. Caulir. Single fin com 6 canaletas, assim, pô, aquelas pranchas eram um negócio. E depois as biquílias. Biquílias, né? Que a canaleta era single fin. Me lembro que aqui em Saquarema o Picuruto ganhou aqui com minha prancha também. Ianzinho usava também. O Ianzinho, mas o Caulir foi campeão aqui com a 6 pés, né? E o Caulir, já chamei ele, vai vir aqui o Caulir para trazer o Caulir aqui, tu sabe que é brabo, né? Pô, o Caulir é muito rabugento, né? Não, mas eu gosto dele de qualquer maneira. Ele me chama de xerife, né? Xerife bling, né? O Caulir é muito legal. O Caulir tá todo dia, 6 horas, 5h30 da manhã, tá no arpoador. Ele mergulha, pega a onda. Tipo, 6 horas, 7 horas já tá indo embora. Eu tenho uma história boa que eu ia para Ubatuba encontrar o Picuruta. Aí eu falei, porra, Caulir, beleza, tô indo agora encontrar o Picuruta. Picuruta, vou enfiar a porrada nele. Ele roubou minha prancha. Calma, Caulir, isso é 40 anos atrás, deixa pra lá, cara, isso já passou, né? Aí o Picuruta passou o filme dele aqui no Rocks, aí trouxemos o Caulir, os dois juntos. Foi legal ali. Muito legal, porque a gente vai ficando mais velho, né? E aí os caras, a gente vai compreendendo que tudo é difícil, né, cara? Às vezes, estava conversando com você, né? Eu tinha uma equipe, eu tinha lá 30 caras na equipe, né? 2, 3 caras com cada... Cara, não dá, as contas fecham. Cara, muito difícil, cara. Né? Eu até falo assim sobre... Aí você viu os tops, tipo o Medina, o Ítalo.
Cara, o cara com 40, 50 pranchas. É uma coisa que é impossível, cara. Tem que ter um giro muito grande para poder... Só se for um fabricante mundial, tipo, que produz no mundo inteiro, né? Nós brasileiros, basicamente, a gente produz pro Brasil, né? E você produz um número legal. Não, e eu tenho uma planta na Austrália, pequena, que faz pouca prancha, no Gold Coast e na Califórnia, mas é pouca coisa. Não tem uma distribuição grande. É mais uma representatividade. Mas é legal, tuas pranchas são maravilhosas. Mas, assim, é muito difícil. Então, às vezes, o garoto novo quer se espelhar no Medina e tudo, e só que não dá, né? Não, acha que é a mesma coisa, né? Mas, às vezes, esse garoto novo um dia cresce e vai fazer prancha, aí ele vê, caramba, o Joca tinha razão, o buraco é mais embaixo. E uma coisa que eu acho também, assim, que eu acho legal falar, que, por exemplo, hoje em dia com as máquinas de shape, na sua época, depois na minha época, a gente era muito na intuição, né? Então, a gente errava muito. Hoje em dia, com as máquinas de shape, com o padrão de informação que a gente tem hoje, o erro é muito menor. Você pode fazer um ajuste fino, né? As pessoas acham que a máquina que perde a arte. Eu faço a prancha, eu uso máquina e eu sempre faço ela 1/8 a mais, eu sempre boto a curva de bico, eu boto o viboto, né? Então, a arte continua. Só que antes eu demorava 2 horas para fazer uma prancha. Hoje eu demoro um pouquinho, que já estou velhinho, né? Demoro uns 40 minutos, mas a arte continua ali. No começo, na verdade, a Wetworks foi a primeira fábrica no Brasil a ter máquina de shape. E aí muitas pessoas, até o Croninho, nosso amigo, não, mas a prancha não tem alma. É uma coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, entendeu? É uma ferramenta, como se fosse qualquer outro alicate, uma chave de fenda. E o pior é que antigamente você começava uma prancha com um bloco ruim, e elas não saíam iguais. Quando chegava no final, onde tinha que botar a arte, onde tinha que botar o talento, você já estava cansado. Eu lembro que quando eu tinha a fábrica lá, shapeava em Vargem Grande, fazia 5, 6 pranchas por dia, na mão. Cara, meu irmão... Só com 20 anos. Agora, eu faço 2, já fico cansado, né? Gosto de fazer quando eu estou feliz, com disposição, assim... Também quando eu pego muita onda, eu falo, hoje, sábado, domingo, vou shapear. Chego em casa, tomo um suquinho, pá. Hoje não. Mas é desgastante. Eu tenho uma sala de shape em casa, bem legal. Né? Em 75, quando eu voltei da África do Sul, o Tom Pérez veio também. Sabe quem é o Tom Pérez? Né? Um dos melhores shapers que tem. Não conhece o Tom Pérez? 90% dos atletas mundiais, Sean Thompson, Ian Kerr, todos usavam prancha. E eu era o back shaper, ninguém sabia, né? Eu era o back shaper dele. E ele desenhou uma sala, que a sala, você sabe, ela tem uma metragem para a luz ficar correta, para poder shapear as guns, o cavalete reajustável, né? Então, fiz ela toda, como é que se fala assim, a prova de som, né? Porque antigamente tinha a plana. Hoje tem, mas é pouquinho, né? E, assim, você usa assim 5, 10 minutos no máximo a plana, né? Só para o caimento da borda, né? E shapear, como o Joca sabe, é uma arte, né, cara? Quando você entra lá dentro, você se desliga, né, cara? Você não consegue pensar em mais nada, assim. Você está ali fazendo a prancha com muito prazer, né? Assim, se dedicando, né? E acho que o Joca vai concordar comigo. Cara, às vezes você acerta... Seja um profissional, ou um big rider, ou um cara que pega bem, quando o cara gosta, ou um paneleiro, um cara que está assim, um paneleiro, você faz uma prancha com uma boa flutuação, que a prancha anda, o cara fala, te liga, fala, cara, demais a prancha, que maravilha, né? Então isso traz um prazer muito grande, né? Cara, eu acho que isso é a melhor retribuição pra gente, né? Porque quando seja profissional, que você falou, ou profissional, ou o surfista que eu chamo recreativo, cara, o cara... Esse nome eu gostei. É legal, surfista recreativo. Esse eu não conhecia. Ele fica feliz, aí te passa assim uma coisa muito boa. Por isso que eu acho que hoje em dia muita gente esquece o papel do shaper, sabe? O que eu acho... Tudo bem que eu sou old school, mas eu acho que isso é que é o legal. Porque... Eu falo old school, não. Tu é New Gen... Eu sou old school, cara. Pô, tu é New Generation, cara. Mas, por exemplo, o que acontece a gente, cara, quando... acerta uma prancha para o surfista, cara, é a melhor coisa do mundo. Então, o importante não é você pegar uma peça como se fosse, sei lá, uma peça pronta, né? Não é isso. Prancha, cada um surfa de um jeito, cada um bota a força do jeito, cada um tem uma técnica diferente. Então, é muito pessoal. Por isso que eu falo, olha só, escolhe um shaper, não precisa ser eu, escolhe um shaper,
um shaper sério, cara, ele faz o trabalho. É o que eu falo. Porque o surf vai evoluir. Porque quando eu vou para o Havaí, eu sempre caio com prancha com brewer, com várias pranchas diferentes para poder entender minha prancha. Mas, de repente, eu caio com uma, com outra, daqui a pouco eu não estou me entendendo com mais nenhuma. Hoje eu só caio com a minha. Porque, assim, quando o cara não desenvolve um trabalho, né? Ó, essa aqui ficou boa, mas tem pouca flutuação. Bota 1/8 a mais, aquele bota 1 litrinho a mais. Ok, ó, essa aqui ficou boa, mas está um pouco solta, então você tira um pouco a curva, né? Ou bota um pouco mais solta, né? Você faz esse trabalho com o teu shaper? Então, é isso que eu ia falar. Eu sou suspeito para falar porque eu comecei a fazer prancha com Joca, eu devia ter uns 12 ou 13 anos. E eu, basicamente, nunca mais parei. Nunca senti necessidade nenhuma de usar outras pranchas. Praticamente a minha vida inteira, tirando um ano que eu morei fora, acabei usando uma prancha ou outra porque a logística de chegar à prancha do Joca lá era mais complicada. Mas eu sempre usei prancha do Joca, aí eu brinco com as pessoas que hoje em dia eu pego a prancha no braço, o Joca me entregou o Joca trouxe uma prancha hoje 0 para mim. Eu já sei que aquela prancha é muito boa, eu não tenho nenhuma dúvida, entendeu? A minha prancha do dia a dia, eu falo, Joca, faz 2 do dia a dia para mim, eu não falo mais nada para ele. Quando eu pego a prancha, eu posso entrar numa bateria. Eu não preciso testar mais a prancha. E isso é muito bom, né, muito cara? bom, que te porque eu traz já tenho uma segurança, sintonia né? com o cara que para mim é muito fácil. Eu não lembro uma prancha que eu tenha pego, pô, Joca, eu não gostei dessa. Não existe isso mais para mim. Esse aspecto que a gente divide em comum do fazer a prancha para o cara, seja um surfista recreativo ou um profissional, é muito legal. Eu só equiparo, sabe aqui? Eu entrevistei um médico da WSL, né, cara? Então, o médico também, quando ele cuida de uma pessoa, entendeu? Eu entrevistei o médico Carlos, né? Então, da WSL, ele falou, pô, a gente cuida às vezes de um paciente, o paciente passa a virar amigo, né? E conseguiu resolver, seja um trauma, ou seja uma doença, aí fica um amigo para a vida toda, né? E esse prazer de fazer uma boa prancha, né? E tem uns caras chatos, não tem? O meu filho é muito chato, né, o Eric? Cara, eu fazia as pranchas dele, e aí ele... Porra, faz lá com o Joca, entendeu? Faz lá com o Joca, né? Porque, porra, filho... E aí você fez vários anos a prancha para ele. Cara, e o Eric, eu vou te falar, ele era para ter sido campeão mundial, cara. Eu falo para todo mundo isso. O Eric é um cara muito talentoso, cara, é impressionante. Cara, ele pequeno, ele era muito talentoso. Como até hoje, né? Grande, até hoje, que eu não falar. tem isso, mas assim, ele era para ser campeão mundial. Eu falo isso para ele, cara. Da nossa até geração, hoje. ali a gente viajou muito junto. Ele sempre impressionou todos os lugares que a gente ia, do Havaí, a Indonésia, México, a Costa Rica, que ele gosta pra caramba, todo mundo se impressiona muito com o surf dele. Ele é um cara muito completo, esse é um lance que é legal de falar, porque ele surfa onda desse tamanho muito bem, dá muito aéreo, e sempre teve uma média de voltados aéreos muito alta, porque ele completa muito aéreo, acerto, porque não é só uma média de acertos muito alta em ondas pequenas, entuba muito bem para os dois lados. O tubo dele engana bem, o Fábio até hoje lá no Grower, quando a gente fala backside no Grower, mesmo ele tá uns, sei lá, 5, 10 anos sem ir, a galera fala, backside é o Eric. Ele não sabe... A competição desiludiu um pouco ele, né? Que difícil, a competição, assim, viaja para lá e o patrocinador deixa assim, deixa assado, né? Mas hoje ele tem um quiver legal, tá feliz, né? Bem, tá o feliz, importante é que ele tá feliz. Isso que importa. É igual meu irmão, a galera fala, pô, teu irmão era uma promessa, ganhou, foi campeão brasileiro e tal. Cara, ele quis, com 18 anos, estudar, fazer faculdade, ele tá feliz lá, mora em São Paulo, trabalha no mercado financeiro, é bem sucedido, pega a onda no final de semana, viaja quando dá, comigo. O importante da vida, eu normalmente faço até a todo convidado aqui, o que quer dizer sucesso para você? Cara, exatamente isso que o pastor falou. Sucesso é o cara ser feliz. Não adianta ter dinheiro, ter tudo e estar infeliz. E tem muita gente que tem muito dinheiro e não está feliz. É isso que eu queria dizer também, na real. E assim, a sensação que eu tenho às vezes é que quem tem muito, muito dinheiro, a tendência é ser mais infeliz. Porque quem é feliz, na minha opinião, é quem está bem com o que você ganha, com o que você tem. É você tá bem com o que você tem, e eu sou um cara admirador da simplicidade. Eu acho que eu admiro pessoas simples. Não que significa que sejam pessoas pobres ou com pouco dinheiro. E admiro pobres pessoas também, simples. né? Tem gente rica que é simples. Eu admiro muito essas pessoas. Então, eu admiro Outro dia mesmo, o Patrick, meu outro filho, né, que
estudioso, fez engenharia. Papai, você escolheu ser um cara feliz, ser um cara completo, você shapeia, viaja. Antigamente, quando eu comecei a fazer prancha, eu shapeava assim, 70, 80 pranchas, deixava em estoque, passava 3 meses. Hoje o mercado não proporciona não deixa mais você fazer isso, a concorrência, né? Também eu tenho família, né? Mas antigamente, pô, fazia... E era uma prática, né? Por exemplo, o Vanderbilt, né? O Vanderbilt fazia isso, é engraçado, né? O Vanderbilt, até uma curiosidade daquela época. Eu era garoto, o pai do Riquinho, lá do que tá morando no Sul hoje em dia. O Vanderbilt shapeava muito. E ele pegava as encomendas, né? Antes do inverno havaiano, que era o nosso verão, porque antigamente o surf era muito sazonal, né? Verão, porra, vendia e depois de inverno, não. Aí ele pegava antes, porra, aceitava um monte de encomenda, botava um monte de dinheiro no bolso e ia pro Havaí. Sumia. Antigamente não tinha celular. Entregava? Não, entregava depois, né? Tinha uns que não entregavam, mas normalmente ele entregava na volta do Havaí, entendeu? Eu me lembro um amigo meu falando que ele pegou uma história boa do Vanderbilt, que é bom falar dos amigos, né? Ele é um excelente shaper, né? Era, né? E aí ele apostou com um cara, quem shapeava uma prancha correta e apostou a $100, caramba. Aí ele foi lá, rapidinho shapeou a prancha. Aí o cara foi lá e ele saiu com o dinheiro. Foi embora, né, cara? Foi mais rápido que o cara. E o cara era brabo, né, cara? Nem vou falar o nome do cara. Aí falou, criar problema. Hoje ele é meu amigo, né? Não, e outra história engraçada do Vanderbilt, você deve saber também. No Havaí, isso eu era garoto, me contaram, né? Aí que eu sou da geração abaixo do Rico do Havaí, do Arpoador, aquela geração abaixo do Arpoador. Aí tava no Havaí competição, quem shapeava mais rápido? Tava o Tom Pérez, todo mundo no Havaí, não sei o que lá. Aí o Vanderbilt, não, mas eu faço mais rápido. Aí ele entrou na sala, roeu a prancha inteira plana, né? Antigamente, né? Roeu a prancha, aí saiu com a prancha. Aí a galera, pô, foi rápido, eu vou. Foi todo mundo ver. Não tinha mais prancha. Aí ele falou, aí o cara, pô, mas cadê a prancha? Tinha virado pó, né? Ele lixou a prancha, passou a perna até assumir, virou pó. Virou um monte de pó. Aí que ele falou, não, a prancha ficou tão boa que o alienígena veio e levou a... Eu acho que foi nesse mesmo episódio que ele aprontou. Isso eu escutei, essa história eu escutei. Cada um veio com uma história, né? Ei, Vanderbilt, eu me lembro dele na minha oficina. Foi pena, aí faleceu no acidente de carro, né? Foi uma pena. Ele teve um acidente, parece que socorreram outras pessoas que estavam no acidente, ou outra pessoa, e ele não foi pego. E aí, quando chegou, estava... E o Riquinho está onde? O Riquinho tá lá no Sul. Mora no Sul, fazia prancha para ele também, era da minha equipe. Mas há um tempo que eu não vejo ele. Às vezes eu vejo no Instagram, ele posta com pouca frequência. Surfava muito talentoso. É muito talentoso. E falando de coisa boa, você também tem um emprego legal, né? A tua empresa viaja pra caramba. Pô, bom, não tá precisando de um assessor lá para ir para Maldivas? Não, só para Maldivas, ficar viajando por lá, muito bom. Cara, é até engraçado a gente estar falando de sucesso, porque hoje em dia, com mais talvez reconhecimento, as pessoas acham que eu tenho sucesso hoje. Mas, na minha opinião, eu tenho sucesso desde sempre. Quando eu viajava com o Eric, a gente ganhava pouca grana. A gente gastava tudo que a gente ganhava para pegar as ondas que a gente queria. E naquele momento já estava super... Mas, se eu não estou enganado, esse momento foi mágico. Então, cara, é porque é um pecado eu falar que era mais legal do que é hoje, porque minha vida é muito legal hoje. Mas eu tenho uma saudade daquele tempo, e eu até brinco assim... Quanto tempo faz isso? Faz uns 10 anos. Me parecia que tinha um grupinho, um grupo assim, era você, aquele Stanley, Ian e Eric. O Tojal e a Bombom. Você estava nesse time. Era um time ali, porra. E aí naquela época, assim, a gente ganhava pouquinha grana dos patrocinadores, mas a gente ficava o ano inteiro juntando aquela grana, a gente ainda tinha 20 e pouquinhos anos, morava com os pais, então a grana que a gente ganhava ali do patrocínio, a gente ia guardando para ir para a Indonésia e depois para ir para o Havaí. E a gente ficava o máximo de tempo lá, pegava as ondas que a gente mais gostava. Aí era o seguinte, não tinha rede social forte naquela época. Nem tinha rede social. Nem tinha rede social. Só tinha a rede, aquela que tu balança pra lá e pra cá. Então, aí tinha revista de surf. E na revista de surf, o barato era o seguinte, às vezes a gente chegava e ia ficar 3 meses na Indonésia. Aí no primeiro swell, a gente fazia altas fotos. Então a gente já estava tranquilo, porque a gente já tinha foto feita para a revista. E aí a gente ficava lá surfando, pegando altas ondas. E não tinha... Hoje em dia eu brinco que a gente tem que fazer uma capa por dia. Que a gente tem que fazer um filme de surf por dia. Porque postou um vídeo hoje, engajou, não engajou, amanhã já tem que fazer outro. Eu tô aqui, eu já pensei, eu postei hoje isso, ontem aquilo, amanhã o que eu vou fazer? O mar vai ficar ruim, sudoeste? É um por dia. E naquela época era esse lance. Então eu tenho uma saudade,
que a gente se divertia muito, a gente ia em busca das zonas que a gente gostava de pegar, com a galera que se gostava, que a gente é amigo até hoje. O Juliano estava na minha casa, a gente estava junto, o Eric foi lá visitar. Então, eu tenho um pouco de saudade, era uma época muito boa. Mas aí, voltando à tua pergunta, cara, graças a Deus a minha vida tomou esse rumo, eu acho que é uma mistura de competência, com sorte, com energia. E Deus bota as coisas no caminho da gente, Deus, né, tudo, cara? tudo junto, assim, é você aproveitar. Eu acho muito difícil, assim, falando para a molecada que está fazendo vestibular, o cara vai fazer vestibular, escolher uma profissão, muito difícil, cara, entendeu? O cara com 18 anos querer saber o que ele quer da vida, Isso é né? terrível, a vida vai te levando, é que nem o rio, que nem a correnteza, né? Claro. Entrou lá em Sunset, aí toma logo na cabeça uma série e já fica esperto. Aqui não. Por ali, aí volta, pega a prancha boa, depois, né? E aí, quando eu fiz faculdade de marketing, eu pensei assim na época, eu falei, cara, minha vida é surf, eu preciso estar conectado com essa parada para sempre. E na época eu falava assim, se eu estudar marketing, depois que eu parar de pegar onda, depois que eu acabar meus patrocinadores, eu vou trabalhar numa empresa de surfwear. Eu vou trabalhar numa marca, porque na época bombava muito, muito mais do que é hoje. E eu via os caras chefes de equipe, os caras fazendo os eventos, indo com as equipes pros paradas. Pô, eu quero ser esse cara ali, depois que eu ficar mais velho. Eu vou espremer essa laranja. Só que aí a minha vida foi tomando outro rumo. Eu fui seguindo a carreira de free surfer ao longo da faculdade, fazendo matéria para revista. Depois entrei pro canal off, comecei a fazer um monte de programa. A rede social foi ganhando força. Aí eu fui trabalhando com rede social. E essa parada do turismo, né, que é o que eu tenho hoje em paralelo à minha vida de free surfer profissional, que é a minha agência de viagem, que é a Travel SA, aconteceu e mudou o rumo da história, que eu achava que ia trabalhar com marketing naquela história toda, mas eu era cliente de uma agência de viagens que gostava muito do serviço, e os caras me chamaram para fazer uma trip de surf e acompanhar um grupo de surfistas e guiar eles e ser meio que um técnico. Na época eu não botei muita fé. E o negócio começou a dar certo, os caras me chamaram para a sociedade da empresa. Hoje em dia a gente toca isso firmemente, ao longo dos anos a gente faz 40, 50 grupos de surf por ano lá na empresa. Legal. Eu acompanho, esse ano são 11 grupos que eu vou fazer, eu pessoalmente fazendo, 7 em Maldivas, eu tenho ido muito para Maldivas, que é um lugar que eu adoro. Então, assim, eu sou muito feliz com o que eu faço hoje, é muito legal, é trampo, né? A galera vê muito a parte boa, mas isso é beleza. Mas, assim, é um trabalho danado o negócio. Eu tô dentro de um barco, responsável por 12 pessoas que vão para lá passar 10 dias comigo numa expectativa lá no céu, e eu tenho que tentar dar o meu máximo para aquelas 12 pessoas saírem amarradonas, do cara que gosta de marola, o cara que gosta de onda grande, o cara que come peixe, o cara que come frango, também, o cara que é vegano. No barco, todo mundo tem que se entrosar, né, cara? Exatamente. Acontece no barco, assim, um muito fominha, rabiador, então, direto. Como é que se fala assim? Um que come toda a comida e aí não sobra nada para ninguém. Como é que é a história ali? Cara, então aí é jogo de cintura, aí que entra o lance do cara que é fominha, tu fala, aí, irmão, pô, pegou um animal, foi irada tua onda, agora, pô, segura aí que a galera tá na fila, pá. Aí o cara passa remando por baixo, aí, tô te vendo, hein, pá, segura aí que a galera brincadeira. Eu tenho que tentar ali no jeito. Às vezes eu dou a dura, quando precisa, se fala, pô, já pegou várias ondas. Quando eu fui para Maldivas, lá no Pasta Ponte, teve um cara que foi expulso, sei lá, tiraram. Sempre tem, né, cara? Sempre tem. Assim, e eu falo com a galera, todo mundo vai com uma expectativa muito grande, quer pegar muita onda e tal. Eu falo, galera, calma, a gente vai ficar 10 dias, vai dar 3 quedas por dia, são 8 horas de surf por dia, mais ou menos. A gente vai ter muita onda para pegar, vai ter gente que tem mais facilidade, gente que tem mais dificuldade, segura a onda. Mas assim, sempre tem. Cara, eu acho que eu dou um pouco de sorte. E também a responsabilidade de não ter um acidente, né? Então, Que indiretamente isso. Também, você não vai falar isso para os caras, mas você está ali de cão de guarda, claro, né? Claro. E assim, em Maldivas eu tenho poucos acidentes, mas já aconteceu da galera se acordar, tomar uma quilhada. Mas lá é um lugar mais tranquilo. É mais tranquilo. A Indonésia é mais bravo, né? Machuca mais um pouco, exatamente. Então assim, mas assim, agora na última trip, o ombro saiu do lugar. Aí a sorte, cara, que assim, o mar tava grandão no dia anterior, esse moleque caiu, e no dia seguinte, Pedrinho, até mandar um abraço. E aí no dia seguinte o mar baixou. E aí ele pegou uma marola, e cara, o ombro saiu do lugar, ele no meio da zona de arrebentação, coral e tal, pá. É uma dor horrível, né? E ele começou, o cara não consegue se mexer, cara. O cara fica ali com o braço... Limita, né? Vem. Aí eu remei pra cima do cara, graças a Deus parou de vir série, porque eu fiquei pensando, imagina, começa a vir um monte de série, o cara peso morto, segurando o braço, gritando, eu nadando com ele aqui assim... Eu vou te contar um caso. Uma vez eu estava na prainha,
Aí eu tinha assim 1 horinha para surfar. E quando eu tô entrando assim, o cara sai com o braço deslocado. Aí eu parei meu surf, fui levar ele, né? Aí o guarda-vida tentou colocar, não conseguiu. Aí o cara cheio de dor, cara, assim, uma dor horrível, um quadro muito ruim. Eu falei, cara, vou te levar pro médico. Aí o cara não conseguia entrar dentro do carro. Eu falei, cara, então tu vai ficar aí o tempo todo aí, vai ficar chorando aí. Você tem, eu te largo aí, vou pegar onda, eu te levo pro médico. Aí levei na casa do doutor o Spillman, né? E aí, ali no Mar-a-Mar, aí levei lá o Spillman, que tem muita experiência, deitou o cara. Parecia que o cara tinha tido um orgasmo, cara. Isso. Lá no barco a gente botou uma garrafa PET assim, e o Theo, que é o camarada, fez um movimento e também encaixou. Mas eu já tive outro caso de ombro que o cara não conseguia se mexer. E a gente tinha que botar ele em cima do barco. Aí tu imagina o Ding, que é a lanchinha, um cara de 80, 90 quilos, peso morto. E tu tem que botar ele pra cima do barco, cara. O cara assim, o cara não nadava, não fazia nada. E Joca, me diz uma coisa. Na sua vida, tu ia ser o quê? Advogado, engenheiro? O que você ia ser? Cara, na verdade... Você não sonhava ser shaper, né? Não, na verdade, eu queria ser oficial de marinha. De marinha? Mas, então, cara, já tá dentro d'água. Pelo menos já tem alguma coisa em comum. Foi muita prancha boa que esse cara já fez pra mim. Ainda bem que não virou oficial. Só que o meu pai, o que acontece? Meu pai de marinha, aquela criação mais dura, mas ele que começou... A primeira prancha que eu tive foi feita no Arsenal de Marinha. Ah, é? E era uma prancha de epóxi já. Foi revolucionário. Não, é porque antigamente a resina de lancha é só epóxi. Porque epóxi tem absorção zero de água. Você não pode fazer uma lancha com resina de poliéster. Então, meu pai pediu para o cara do Arsenal de Marinha lá, um oficial, fazer a prancha. E aí meu pai começou com essa história. Legal. Então teu pai ajudou, então? Ajudou, mas aí piorou, porque aí eu e o Pedro, né? A gente foi muito pro surf e aí não foi muito pro estudo. Aí não conseguiu entrar pra Marinha, nem tentei entrar pra Marinha. E aí eu comecei negócio de prancha, por exemplo, a gente começou a fábrica, eu tinha 17 anos. Pô, garoto, né? Pô, então quando você ia lá na oficina, o quê? Era uns 13, 12? Não, tinha uns 15 anos, ou menos. Que o Pedro era 2 anos à frente, devia ter 17, um negócio assim. E eu tive com o teu irmão lá nas Maldivas, né? Então, exatamente, no teu aniversário. Do Pedro. No meu aniversário, né? Pô, o Pedro era da tua equipe, que era Fred, Valdir... Aquele maroleiro? Dorê, abraço aí pra... Não, tô falando que o Dorê, cara, pra mim, o Dorê, cara, foi um dos melhores Goofoots que nós tivemos. Ele e o Valdir Vargas. E até hoje. Eu gosto de ver isso. E aquela equipe era muito boa. Era o Pedro, era o Valdir, era o Valério, o Fred... Cauli, cara. Eu me lembro aqui em Saquarema, Campeonato Brasileiro. Aí, primeiro, segundo, quarto e quinto. Porra, tudo prancha rio. Cara, vocês vão ter que me aturar, eu era que nem o Zagallo. Não, bons tempos, cara. Muito legal. Continua. Não, e aí o que acontece? Aí eu trilhei para esse lado de fazer prancha e era difícil naquela época. Tudo era difícil, por exemplo. Como ainda é, mas hoje em dia está muito facilitado e muito desvalorizado também. Por exemplo, o Daniel, o Rico, eu tinha um respeito assim, o cara faz a prancha, é um negócio muito... Hoje em dia tá meio banalizado, entendeu? Tem gente que vende prancha pela metade do que a gente vende. Não tem interesse de fazer uma coisa legal, sabe? Eu respeito muito quem quer fazer uma coisa legal. Se o cara quer iniciar e fazer uma coisa legal, 10. Mas aquele cara que quer só se aproveitar podia estar vendendo banana, ou prancha, ou banana, ou prancha é a mesma coisa, né? Entendeu? É ruim isso. Eu sei. É muito Ainda mais ruim. com a máquina, eles podem se aproveitar dessa situação, né? Então, hoje em dia eu vejo isso. Você tem a sua própria laminação, mas o cara pega um Codé da vida que faz a laminação maravilhosa, ou o Marcelo também, da Superglaze, e aí pega um shape que não é tão assim, e às vezes até por brincadeira mesmo o cara começa a shapear. Porque, por exemplo, a galera que não tem poder aquisitivo, tranquilo, normal, o cara pegar uma prancha mais barata, né? Normal, como qualquer pessoa. Mas, por exemplo, o cara tem muita gente que poderia ter uma prancha mais cara, mais bem elaborada, e o cara... melhor para ele. Melhor para ele. Nós shapers, às vezes o cara me chama
encomendo a prancha, eu tenho duas responsabilidades. Uma é de fazer uma prancha boa, a outra é de fazer a prancha boa pro cara. Lógico. Porque se o Kelly Slater, a prancha é boa pro Kelly, mas não, obviamente, vai ser boa pro cara, né? Então, você também pensa assim? Completamente. Mas é isso que eu acho que tá começando a voltar. Eu tenho muitos amigos clientes antigos que, por exemplo, esse negócio de muita prancha internacional feita aqui no Brasil, cara, o cara me liga e fala, pô, Joca, vou voltar a fazer porque eu errei muito. Saiu comprando muita prancha errada que não adiantou nada. Que já vem embalada, assim, embalada no sinal de embalar. Já vem pré... E o cara não consegue ter a troca com o shaper, entendeu? Então o que acontece? O cara compra a prancha porque ele ouviu dizer que 30 litros era bom para ele. E nem toda prancha de 30 litros é igual. Não é só os litros, né? Tudo. Eu vejo assim na prancha, a parte mais importante é a curva, the bottom curve, tanto de rabeta quanto de bico, né? Eu associo como se fosse a personalidade da pessoa, né? Se a curva é boa, muito possivelmente que tudo vai ser legal, a prancha. Se a curva não está boa para o surfista, provavelmente... Esquece. Você concorda com isso? Concordo. E ninguém fala de bottom curve, né? Cara, impressionante. Fala muito pouco de curva, é verdade. Não, e hoje em dia tá uma tipo assim, uma paranoia com volume. Entendeu? Por exemplo, o Pedro, meu irmão, é louco, negócio de prancha. E aí eu fiz aqui a Remaia operou o ombro, tá com o ombro ruim, não sei o que lá. Aí eu fiz uma prancha com mais volume que remava menos, que é com menos volume. Ele quase enlouqueceu, falou, por quê? Porque a galera tem uma concepção que toda prancha com mais volume vai remar mais, e não é verdadeiro isso. É um por causa justamente equilíbrio, de cada né? curva do fundo, distribuição de espessura, milhões de coisas que tem dentro daquela prancha. Então, e o cara não sabe, cara. Pô, um retângulo com 30 volume não funciona igual uma prancha com 30 litros de volume. Entendeu? E falando em volume, você gosta mais de poliuretano ou isopor? Você tem algum paralelo quanto a isso? Cara, o Gagá era o cara que mais usava... Gagá? Gagá. Só que é Gagá. Gostei. Na nossa época, Gagá era velho, né? Mas não é Gagá de velho, é Gagá de Gabriel. Ele sempre usou muito EPS, né? O isopor. Mas, cara, é diferente. Eu acho que cada um tem o seu momento. Assim, pro desenvolvimento, por exemplo, a galera que quer ser profissional, garoto novo, eu quero ser profissional. Cara, só PU. PU. Só PU. Para desenvolver o surf dele. Porque o epóxi, o epóxi, na verdade, é a resina, né? O EPS, que é o miolo da pele. Ele confunde, né? Os caras confundem. Epóxi é o isopor, epóxi é a resina. Epóxi é a resina porque se você laminar uma prancha, isso é para o público que não conhece, se você laminar uma prancha com resina de poliéster, no EPS, no isopor... Ela fura. Então, tem que ser resina de epóxi. Então, por exemplo... A densidade do EPS, né, do isopor, é muito menor. Então, a prancha se comporta diferente, por causa da flexibilidade também. Então, são coisas bem diferentes. Eu, antigamente, não gostava muito do isopor, né? Que você tem T1, T2, tem várias densidades. Mas depois que saiu o isopor de alta densidade, que é feito dentro de uma forma, eu passei a gostar. Você usa desse daí? Eu uso só desse daí. É bom. Mas ele parece um poliuretano. Exatamente, ele se aproxima do poliuretano. Mas, por exemplo, eu costumo dizer exatamente isso. Cara, não adianta você querer fazer uma prancha de EPS para ser uma prancha de PU. São pranchas que se comportam diferente. Então, eu acho que o EPS vai trabalhar de um jeito, vai cortar a onda de um jeito. O Pastore surfista tem muito mais sensibilidade que a gente hoje em dia. Ela corta diferente, ela trabalha diferente. Uma tem umas vantagens e outras vantagens, entendeu? Agora, eu acho que o epóxi, quando você lamina ele muito leve, aí que dá ruim, entendeu? Assim, já né? Falar isso direto, que assim, não é bom ficar muito leve. Muito leve, você perde o feeling da prancha, perde o push. O que eu acho assim, eu fiquei uns 5 anos praticamente só usando epóxi, foi uma loucura. E aí eu entrei nessa onda louca de só querer epóxi até quando o mar estava grande. Até num ano em Maldivas, o Joca resolveu fazer 2 PUs para mim, bem levinha, uma laminação bem leve, assim, a prancha ficou muito incrível.
E aí eu voltei para PU. E hoje em dia eu tenho as duas. Eu vou para Maldivas, eu vou para Indonésia, eu levo as duas. E aí é o que eu acho legal. Eu acho que cada uma cabe para melhor. Eu acho difícil você ter um kiver só de PU ou difícil ter um kiver só de epóxi. Eu acho que a epóxi, ela te dá sensações boas de surfar. Por isso que eu acho que... E ela facilita algumas coisas. Por isso que eu acho que ele não... Para moleque que tá desenvolvendo surf, se ele vicia na epóxi muito cedo, ele talvez... tem a tendência a ficar com o surf meio quebrado, meio pequeno. Surf pequeno. Sem a linha, né? Sem a projeção. Com menos linha, um surf menor, mais quebrado. Porque a PU, ela facilita nesse surf. A epóxi facilita. Então, para o moleque que está desenvolvendo, é legal ele ter a PU, porque ele começa aprendendo com o que dá mais linha, com o que dá mais expressão. E aí, quando ele já tem um certo desenvolvimento legal de surf, você bota a epóxi para ele usar nas ocasiões certas. Na marola, para o aéreo, nas competições assim. Você sabe quando eu gosto de usar o epóxi? Quando eu faço uma prancha para um cara pesado, que o poliuretano, você que está nos escutando aí, né? Normalmente quando você lamina e faz uma prancha com uma boa laminação, ele fica pesado. Se você bota 2,90, 3 polegadas, o cara tem 100 quilos, está parado. Exatamente. Muitas vezes eu faço prancha para o cara que está parado, sei lá, 10 anos, quer voltar. Cara, vamos fazer uma prancha boa e ela tem que ter uma boa flutuação. Se ela não tiver uma boa flutuação, tu vai desistir, cara. Não é? Vira um sofrimento, né? Às vezes teve um cara que trabalhava embarcado. Pô, eu adorei essa prancha aí, Rico. Cara, essa prancha não é boa para você. Não, mas eu vou... Estou te falando que não é boa. O cara embarcou, quando voltou, quis trocar, né? Porque falei para você que ia ter pouca flutuação, que surf é para se divertir, né? Quando você é um profissional... É uma situação, o cara já conhece tudo. Agora, quando o cara é de recreação, número 1, está parado, seja... não é só estar parado, às vezes está sem preparo físico, né? E aí tem que ter uma boa flutuação para o cara ser, não é ser bojuda, né? Uma boa flutuação na área do peito, rabeta e bico fininho, né? Borda fina, não pode ser aquele bojudão, senão a prancha já sabe que vai ser ruim, né? Você pensa da mesma forma? Não, e prancha não, e surf é ingrato, né, cara? Por exemplo, o cara que tá parado 10 anos de jogar bola, ele vai entrar numa quadra de futebol e vai brincar ali, começa a melhorar. O surf não, você tem que remar, você tem que ficar em pé. Isso tem que chegar lá fora. Tem que chegar lá fora. Demanda muito, cara. E o que é interessante, às vezes eu pego atletas, cara super bem preparado, ou de luta, ou de atletismo. Não consegue. Né? O cara não aguenta. Eu falo pra galera, não adianta ser brabão de academia, fortão no surf, não é essa parada. É muito bom o jiu-jitsu. Outro dia, anteontem eu tive o Ralph e o André. O André já pega. O surf é muito bom para o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu faz muita força, né? Esporte assim, o cara é muito fortão. A água, a natação é maravilhoso, né, cara? É porque solta, né? O jiu-jitsu você trava muito, é tudo movimento fechando, e o surf você abre, né? E você gosta de viajar ou só de shapear? Cara, uma das coisas mais interessantes e gostosas do surf, cara, é viajar. Por exemplo, o meu filho eu não queria que ele surfasse para ser campeão mundial. Eu queria para ele viajar, conhecer lugares, culturas, pessoas, ondas. Porra, isso aí não tem preço. Você vê hoje em dia quantos lugares no mundo que você conhece. São milhares. Os amigos que você faz. Os amigos que você faz. Você vai voltar na Indonésia, no Havaí hoje, você vai achar vários amigos teus de antigamente. E isso abre as portas. Aqui mesmo que eu tô no CT, né, de Saquarema, né? Aí eu quero entrevistar o cara. Eu cheguei para hey bro, what's up? Who are you? I was the first guy. Eu sou um dos primeiros brasileiros, sou amigo do Michael Ho, competi com o Danny Kelloha, sou amigo da família. Pô, é mesmo, cara? Oh, you know the boys, huh? Sabe assim, né? Assim, né? Claro. Aí você faz amigo pelo mundo inteiro, né, cara? Mês que vem eu tô indo para Angola. Angola, um lugar que dificilmente eu iria. E tem altas ondas lá, né? Surf, exatamente, tem altas ondas. A gente começou a estudar o pico, ver, procurar na internet, entender, ligar. Quem já foi lá é o Randy Herrick. Tem uma galera indo agora. Essa época do ano é época boa. Eu já recebi ontem imagens de lá, do cara que tá lá, o guia local que vai receber a gente. São vários point breaks para a esquerda. E eu tô amarradão, vou visitar um lugar novo. E o que é legal hoje em dia, assim, você poder ir para lugares que não vai muita gente. O Havaí é meu lugar preferido, mas ir para uma Angola, ir para um lugar assim diferenciado. Esse é o grande desafio hoje, porque eu trabalho com isso, com turismo de surf também. E todo mundo quer a onda perfeita,
Com pouca fácil, água quente sem crowd. Não é, sozinho. Tá querendo demais. Perfeita, fácil, água quente sem crowd. Eu falo, pô, galera, olha só. Tá difícil. É mais caro, tem que falar. Pô, bem mais caro. Mas o desafio é esse. Então, Eu hoje sei. em dia, eu tô em Maldivas uma boa parte do ano, mas a gente navega por lugares muito distantes. Eu já não fico mais nas regiões mais conhecidas, entendeu? Aí agora estamos indo para Angola, Nicarágua eu faço também. Então, a gente tá sempre tentando pegar água quente, onda boa... E fugir do crowd. Eu fui para Bali em 75, né, cara? Já bastante tempo. Hoje em dia, as últimas vezes que eu fui para lá, cara, não sinto nem prazer em entrar na água. Eu fiz um post, eu vou lá todo ano, né? Há 20 anos, eu vou todos os anos. E nos últimos, sei lá, talvez 3, 4, o Bali, de todos os lugares que eu vou no mundo, é o lugar que mais se diferencia e explodiu, de todos. O Hawaii é o menos. O North Shore do Havaí é o lugar que eu acho que é mais igual. Você vai mais tempo que eu, não que muda só menos. dentro d'água, mas também fora d'água. As construções, urbanização, é tudo bem parecido, as casinhas e tal. A Indonésia é completamente oposto. Foi a primeira vez em 2006, você foi bem antes. Mas 2006 ainda era muito rural. E hoje em dia, eu vivo um mix de sensações que eu ainda tenho uma felicidade de pegar uns tubos, de ver aquele pôr do sol, de encontrar amigos, mas eu tenho uma tristeza de ficar vendo um crescimento desordenado, poluição. Como no nosso Recreio dos Bandeirantes, né? Que é também um lugar que me entristece. Quando você falou que ia na fábrica dele e ia na Glaucio Gil, era a Restinga, eu falei, cara, meu sonho era chegar ali e ser tudo mato, porque devia ser um sonho aquilo ali, sabe? Eram outros tempos. Mas assim, ao mesmo tempo, eu me questiono muito, eu reflito muito sobre isso e eu não consigo ir contra o crescimento, das coisas, né? o crescimento E das também coisas, né? o Rio de Janeiro, ele ganhou muitas vias que proporcionam o pessoal inland, assim, do interior, poder... A chegar na praia. E é legal, né? Que eu acho que todo mundo tem o direito de ir à praia, exatamente, né? E eu refleti sobre isso também. Eu morei a vida inteira no Posto 9. E sempre foi uma praia pouco frequentada, assim, era um lugar mais tranquilo. E fizeram a Transolímpica. Né? E aí fizeram a Transolímpica. E a primeira sensação que me deu, uma sensação até errada, assim, depois que eu refleti, que eu entendi isso. É para todo mundo. Mas no primeiro momento, a sensação é, invadiram minha área, minha praia, vai. É porque o Brasil cresceu a população, né? Quando é que era a Copa, que eram 70 milhões de brasileiros? Foi 70? Foi 70? 70 era 90 milhões. 90, né? 70, hoje já são o quê? 230? 200 porra, é muita gente, né? Não, aí no começo eu tive essa sensação, porra, cara, invadiu, a praia tá lotada, tem caixa de som. Mas sabe o que acontece, que é legal a gente falar assim? Não é só o número de pessoas, que muitas vezes as pessoas não são educadas e deixam lixo na praia, né? Outro dia, para falar nisso, eu fui pegar onda em Grumari, que é um lugar assim, espetacular. Aí surfei com meu filho, Patrick. Uma marola safada, horrível, né? Falei, pô, que dia maneiro, né? Peguei assim, eu e ele sozinho com o filho, o maior prazer, né? Aí na hora de ir embora, cara, eu vi assim um lixo, né, cara? Assim, aí eu fui pegar, aí fiz um post, deu quase 300 mil. Eu vi. Né? Assim, eu nem tinha planejado, eu nem achava que eu ia postar, né? Outro dia eu também saí, em Grumari também, aí quando eu fui sair do carro, uma garrafa quebrada, Direto, cara, perigoso. Que loucura, né, cara? Dá pra acabar né? Então, nós do surf, a grande maioria, tem essa preocupação de manter as praias limpas, não sujar. Muito difícil você ver um filho seu, um surfista deixar, mas a galera que vai, faça um apelo aqui para você falar com seus pais, né? Porque os filhos mais novos são mais educados, né? Eles aprendem na escola melhor. Agora, o pai que não tem, como é que se fala, tanta vivência ou não se preocupa, vai tomar uma cerveja, deixa lá, farofa, tudo, né? É muito triste, né, cara? Então, eu comecei a conviver um pouco com essa sensação, no primeiro momento desse lance da invasão, mas muito disso também, porque sempre na segunda-feira, que é o dia que eu já assim, até gosto mais de ir pra praia, segunda-feira de manhã, normalmente, a praia tá muito suja, né, cara? Porque a galera que foi no final de semana deixou tudo lá. E aí isso dá eu uma sempre tristeza, gosto de comentar, queria que você fizesse seus comentários em relação ao meio ambiente, a gente preservar os oceanos. Cara, eu acho uma coisa que eu queria falar específico de prancha, né? Porque muita gente tem me falado sobre prancha. Pô, mas você é fábrica de prancha, gosta da natureza e a fabricação de prancha polui muito, o que não é verdade, entendeu? Por exemplo, muita coisa a gente confunde. A indústria de prancha ainda é muito pequena
E a gente, por exemplo, hoje em dia, todo lixo, eu destino o lixo corretamente, no lugar correto. É uma fortuna para você destinar o lixo, entendeu? E aquela coisa da pegada de carbono, muita gente... Por exemplo, eu estava vendo para a fábrica ser pegada zero de carbono. Cara, não teria problema nenhum. Sabe, eu estou até voltando a fazer isso, mas eu comecei a me inteirar sobre isso. Cara, e, por exemplo, uma agência de viagem é 500 vezes pior. Pelo avião. Exatamente, do que a fábrica de prancha, assim. Tá devendo aí. O Pastore, vamos dedurar você. O Pastore jogou na minha conta, moleque. O Pastore polui muito mais do que a Wetworks. Não, Pastore, é o avião. Vamos aliviar. Mas, porque a agência de turismo não tem uma coisa no chão, não polui nada, teoricamente. Mas ela leva. Só que ela vende passagem de avião, que é um absurdo. Mas então, todo mundo tem que sobreviver de alguma forma. A pegada de carbono de uma agência de viagem é 1 milhão de vezes pior do que de uma fábrica de prancha. Eu vou falar para vocês. Então, são certas coisas que a gente tem que ser realista. Hoje, assim, nesse aspecto. O que você está falando. Uma vez, há uns anos atrás, quando eu ainda tinha minha laminação, eu tentei organizar os fabricantes de prancha para fazer uma área industrial em Vargem Grande, uma zona de fabricação permitida, um zoneamento que chama, né? Mas aí, hoje eu não faço mais a laminação, mas aí eu não consegui unir todo mundo, que é difícil. É difícil. Né? Você juntar gregos e troianos com os mesmos interesses fica complicado, mas era uma solução. Mas aí, o fato de legalizar tudo já atrapalha tudo, né? Porque é muito informal. Não, por exemplo, a Wetworks é toda formal. Por exemplo, não, eu pago... a tua não estou falando. Não, sei, eu estou só comentando. Por exemplo, eu pago taxa de licenciamento sanitário. Eu nem sei por que eu pago, mas eu tenho que pagar. O escritório também paga. Licenciamento sanitário não tem nada de... Eu nem tenho cozinha, né? Porque, na verdade, na fábrica eu tenho só um refeitório. Para não ter gás, essas coisas perigosas, a gente só tem um refeitório para comer. A gente não faz comida dentro da fábrica. Mas, só para saber, um escritório normal eu também pago isso. Acho um absurdo, mas pago. Então, né? O escritório. Exatamente. Então, o que acontece? Muita coisa ainda está meio assim, mal interpretada, entendeu? Mas é interessante você falar nisso. No caso, eu fui muito amigo do Gordon Clark, que era dono da Clark Phone, né? E o Coronel Parreiras fez, o Russell fez, depois foi, como é que é aquele outro cara da Clark Phone? O Jairo, né? O Jairo, né? Depois foi Dada Borghetti que fez. Dada Borghetti, Aloha Borghetti, gente fina, né? E aí ele fazia lá na Califórnia. E aí o fato, eu acho que era o poliol, era tão poluente que ele não conseguiu legalizar, e para fazer uma fábrica nova, um novo investimento, ele já, numa situação financeira legal, jogou a toalha e parou de fazer. E hoje em dia as fábricas estão no México. Né? Que é do lado da Califórnia. Mas a Texel no Brasil é no Nordeste. Texel no Nordeste. Não polui ali no estado, mas polui logo ali, mas dá tudo na mesma, né? O problema do poliol, cara, que o poliol quando você expande, né? O poliol o TDI, né? O problema do poliol é o TDI. O TDI é altamente cancerígeno. Mas depois que ele vira poliuretano, PU, que a gente chama, minimiza, né? Não tem mais a parte de cancerígena da história. É quando você faz ele que tem esse problema, entendeu? Então, mas isso também hoje em dia tem outros materiais que estão substituindo, entendeu? Então, assim, o problema do lixo, que, por exemplo, o lixo existe, né, cara? O ser humano gera muito lixo. Então a gente tem que saber como destinar da melhor forma. Existem formas. Tudo tem como. Eu pensei uma maneira, eu tenho um amigo meu, Paulo Franzini, que é meu irmão, ele constrói as maiores estradas do Brasil. Eu pensei, se a gente fosse organizado, que não é o que acontece, reunir todos os lixos e mandar para uma construtora dessa que possa botar junto com pavimentação, entendeu? Não, seria uma solução, mas agora... O poliuretano, quando ele vira o pó, né, a máquina sai um pó muito fininho, né, e limpo, mas não é tão limpo. O que acontece? Porque vem com resina e vem com madeira. Então o pó não fica tão limpo. Você olha assim, parece que é limpo, mas não é.
se tivesse um triturador, né? Se a gente conseguisse, né? Agora mesmo fiz para o maior grupo de rodovias, eu fiz várias franjas para a família do cara. Era uma boa. Se nós fôssemos organizados, assim, que pode triturar, entendeu? O lixo, né? Que isso daí é marola, brother. Esse lixo que a gente está falando de prancha de surf é poluente, existe algumas formas, mas comparado com o lixo mesmo que das casas, eu lá em casa, a gente toda quinta-feira passa o lixo orgânico, né? A gente tem um cuidado, né? Você que está nos escutando, separar são os vidros, papelão, coisas assim. Eu sei que ainda é insignificante, porque só o caminhão que passa quinta-feira é o caminhão. Um caminhão, como é que se fala? Não faz uma diferença, mas é o exemplo que a gente tem que dar, né? Não, e por exemplo, o poliuretano, aquela parte, aquela coisa amarela do meio do que a gente passa em cima e fica chateado na estrada, aquele olho de gato. Não, olho de gato é aquele tipo faixa. Não é faixa, não. Aquele tipo um quebra-mola pequenininho assim, que vai tudo... Sei. Esqueci o nome daquilo. Aquilo é feito de poliuretano reciclado. É de poliuretano. Só que o que acontece é o seguinte, para eu fazer o poliuretano chegar na fábrica que produz isso, o cara aceita de graça. Mas é uma encrenca, é caro e... Burocrático. Não, burocrático então, mas é muito caro e as fábricas que fazem são muito longe do Rio de Janeiro. Entendi. Então você tem um custo enorme que tem que caber dentro da prancha, entendeu? Então, por exemplo, não cabe, né? E não cabe. Então a gente fica sempre nessa guerra. Por exemplo, eu acho que a sociedade como um todo, é o que o Rico falou do lixo residencial, tinha que vamos dizer assim, se mobilizar para fazer com tudo ser canalizado da melhor maneira possível. O lixo da gente, o lixo das fábricas, porque vai ter que ter fábrica, vai ter que ter carro, vai ter que ter, por exemplo, carro elétrico. O pessoal fala, cara, a bateria é um problema enorme. É maior do que o poluente, né? Não, e outra coisa, uma coisa engraçada, que como eu estava estudando muito essa história de pegada de carbono, a energia eólica, por favor, me corrija se eu estiver falando besteira. O que eu soube, por exemplo, você não pode ter aquelas fazendas eólicas, você tem que ser tudo deserto num raio enorme, porque aquilo faz mal, esquizofrenia da população, entendeu? Ah, é? É. Então aquele aqui... Mas por quê? Por causa do barulho das hélices. Porque eu achava que era por causa dos passarinhos, matava os pássaros. Não. Aquele... Cara, é um mal muito... Tanto que se você for ver, onde tem as fazendas eólicas, não tem nada em volta. O Nordeste que abriga muito, né? E agora querem fazer no mar. No mar? No mar. No Nordeste, no mar. Só que o problema tem com os peixes também, entendeu? Que dá com a população, dá com os peixes. Então, de alguma maneira tá ligado, né? Exatamente. Então, tudo tem que ser muito bem feito. Mas eu acho que o lixo industrial e o lixo da população, cara, esse daí que muito volume, né? A poluição, né? Os grandes poluidores, Estados Unidos, a China, né? Quais são os grandes poluidores além da China? Não, e por exemplo... São as economias desenvolvidas, né? A Europa queima carvão até hoje. E fica falando, não, que o Brasil é uma das matrizes energéticas mais limpas que tem. E também o percentual nosso de poluição é infinitamente menor, né? Mas saindo um pouco poluição, quais são os teus hobbies, Joca? Assim, além de shapear pode ser um hobby, mas não é o seu, né? O que você, além de surfar... Cara, gente, eu sempre... Nós somos três, né? Eu, o Paulo e o Pedro. Eu sempre fui muito ligado ao Pedro, porque a gente surfava muito, e o Paulo fazia voo livre, que é a turma da primeira galera do voo livre. Então a gente não tinha muito... Surfava também, mas a gente não tinha muito contato, assim, que é mais velho também. Mas o Pedro que a gente ficava muito. Então a gente foi muito ligado a jiu-jitsu, judô e surf. Jiu-jitsu, você gosta? A gente treina desde 84. Se o cara for de rabiar, vai dar porrada? Eu vim falar que tá não. Fora. Eu acho que a gente... Olha que eu chamo o Raio teve aqui, Raio André, hein? A gente veio do Carson, né? Na Figueiredo, entendeu? Então a gente treinava muito jiu-jitsu, depois judô com o Medir. Porque bola a gente nunca soube. A família é horrível jogar bola. Então, ou era jiu-jitsu, judô, ou era... E você?
Cara, eu gosto de caça submarina. Ah, é? Eu amo caça submarina. É outro esporte que veio do meu pai. Meu pai me botou no surf. Meu pai já pegou onda, mas sempre foi mais pescador do que surfista. É. E aí a caça eu demorei um pouco. Eu comecei a surfar com 11 anos, mas a caça sub eu comecei com uns 20 e pouco, A 24, caça é legal 25. porque dá um preparo Então, pro... né? cara. E aí mudou a minha Aquele relação até com escaldão o já surf. fica lá embaixo. Cara, eu lembro... quando eu comecei a fazer umas apneias mais longas pra caçar, eu peguei um sol grande aqui na barrinha. Um sol bem grande. E eu lembro que pela primeira vez eu comecei a descomprimir pra descer e esperar passar. E subir com calma. Vai, passa. Vai, passa e sobe. Aí eu pegava o impulso, Aí. subia. Aí eu esperava tranquilo, descia descomprimindo. Outro esperava dia, passar eu certo. gosto de remar lá para fora. Eu estava na segunda ilha lá de Grumaria. Sabe sei, Palma, sabe, lá. sabe que eu encontrei? O Gordo sozinho O lá. Gordo fica lá, vai de barquinho lá, brother. irado. Oi, Gordo. Subiu com a... Já, porque, Tava pescando, ele né? tava Porque pescando ele tem um barquinho em Guaratiba, sozinho, aí ele sai lá por trás sozinho. e vai lá Às viciado. vezes eu saio da Macumba, vou até Guaratiba, sozinho remando. Ali, ali já é um gosto chão. muito. Caça submarina é um esporte fantástico porque me conecta ainda mais com o oceano. E eu costumo dizer, cara, que o surf, pra mim, ele é um esporte meditativo. Assim, eu acho que quando você tá ali, você tá em outra dimensão. Mas na caça é mais ainda. Porque no surf você tem mais distrações. Aqui você tem um brother, você tá conversando. Na caça, você botou a máscara, o canudo aqui pra fora, apneia e peixe e fundo, cara, passa 2, 3 horas, você tava em outra dimensão. Mas é perigoso. Você nem lembra. Se eu não estou enganado, eu acho que um dos esportes assim, bem perigosos. Cara, é perigoso, depende muito do estilo de cada um. Eu tenho amigos que são mais arrojados, mergulham mais fundo, vão mais no limite. Acho que vai muito de pessoa, igual o surf, né? Tem pessoas que surfam muito no limite, a caça submarina também. Então é muito dessa autoconsciência, porque às vezes você tá no final do teu fôlego, aparece o peixe, aí você não quer perder, e aí briga no final, depois tem que lembrar que tem que subir. Tem muito caso... Esquece, tem o tempo de subida. Aí tem muitos casos que o cara começa a apagar quase chegando. Não, e quanto mais limpa a água, é pior. É pior. A gente fala que é água azul caixão. Água azul caixão, que é a água, aquela azulzona que o cara vai descendo infinito, depois o cara se perde. Olha, cara, eu também adorava mergulhar, cara. Por exemplo, a gente mergulhava muito ali no Costa Brava. Tinha muito peixe ali no Costa Brava. Mas, por exemplo, aí eu parei de mergulhar porque eu estourei o tímpano. Hoje eu não tenho mais tímpano. Então eu não posso mais mergulhar. Aí, por exemplo, teve uma vez que o pastor falou, aconteceu. Eu mergulhei, não matei nada. Quando eu tô voltando assim, eu sinto assim, tipo uma coisa na minha perna, assim, tipo de leve, assim. Eu falei, o que é isso? Eu já tava meio no talo do gás. Não, o cara que tava mergulhando comigo encostou na minha perna já apagando. Ah, é? E aí, quando eu vi, ele já tava meio que... Emborcando. Não, debaixo d'água, do fundo, mas meio que já mole, assim. Aí eu tive que voltar, larguei o arpão, aí tive que voltar, já totalmente no talo. Sorte que quando eu cheguei em cima, o outro cara, tinham 3 mergulhando nesse dia. Tinha o Dedé Cabeleira tinha manha de ressuscitar. Aí o cara acordou rapidinho. Mas, tipo assim, se ele não encosta na minha perna... Ia ficar lá. Cara, talvez tivesse ficado, entendeu? Uma loucura isso. Perigoso. Interessante. Quando eu trouxe vocês aqui, eu pensei que ia ser... que há muito tempo que eu quero fazer uma entrevista com shapers, né? Assim, com a galera, mas o roteiro já aqui... desvirtuou. Já desvirtuou. Acho que vai ter outra aí, né? Bora, falar só de prancha. Não, muito bom, né? Que muita gente tem curiosidade. Prancha... Claro. Você pode ser, assim, 2 shapers, né? Trazer 3 shapers para cá, você pode ficar horas conversando de prancha, né? E não chegar a lugar nenhum, né? É muito técnico. Porque eu converso com o Joca, que eu acho que é interessante, e para a galera que assiste, de repente, que é surfista recreativo, né? Que o Joca falou. Recreativo. Eu sinto, às vezes, e eu trabalho muito com essa galera que viaja comigo também, uma dificuldade na transmissão de informações entre o cara e o shaper. Entendeu? Então, tem alguns fatores que eu acho muito importante. O Joca, ele manda sempre... Eu levo muito cliente lá, a galera fazer prancha com o Joca, e aí ele manda peso, altura, quanto tempo surfa, qual praia que mais surfa, acho isso muito importante, né? Qual praia que mais surfa, quanto tempo tem e tal. E eu medidas da prancha antiga. E aí eu acho que para minimizar, eu acho muito legal mandar as medidas da prancha antiga. Para fazer uma coisa baseada na anterior, né? Para entender, o que tu acha dessa antiga que você tá usando? Eu acho fina, eu acho grossa, eu acho muito boa, quero parecido. Para não sair do nada, né? E aí eu acho que se o cara puder mandar algum vídeo dele pegando alguma onda, ajuda muito.
O cara entendeu o nível da pessoa, como é que aquela prancha está respondendo, eu acho que ajuda bastante. Então, essa comunicação, se o cara conseguir facilitar ali as informações... O que eu acho que é importante saber o preparo físico. Porque claro, muitas vezes o cara é mais pesadinho, mas faz esporte, academia, natação, aí tem um bom preparo físico. Às vezes o cara tem menos peso, né? E é sedentário. Então, né? Mas... Não, é engraçado que às vezes até os fora do peso, às vezes, por alguma razão, tem um gás legal, entendeu? E às vezes o cara até é mais magro, não é o peso que dita, né? Cara, é a frequência que ele vai à praia também. Agora, né? o que é legal, que eu falo brincando, assim, olha só, o shaper é que nem médico, você não pode mentir. Se você mentir da tua prancha vai ser capacidade técnica, né, a tua qualidade, pô, você tá enganando o médico, né? Não dá. O que é gozado que a gente... Olha, eu tenho 98 quilos, mas eu tô perdendo para 80, né? Então, cara, não tem problema, né? Mas você vai chegar lá... Não, mas o que eu acho legal que você deve fazer isso, que eu vejo tuas pranchas muito boas, assim, excepcional. É legal poder falar do trabalho dos outros, né? Quando o cara é um bom shape, você nunca... Às vezes chega o cara... Não é o teu caso, com a prancha toda, eu nunca falo mal das pranchas dos outros, quem é um bom shape, você nunca precisa, tem que valorizar, né? Normalmente o peso fica mais aqui no tórax, né? A rabeta mais fina, o bico mais fino, para poder ter a remada e não ter, como é que se fala, ter o feeling, né? A borda também, né? Você acha isso? Não, e completando o negócio da mentira com o shaper, porque, por exemplo, é que nem a brincadeira que a gente fala, o cara outro dia falou pra mim, pô, mas eu surfo muito melhor quando eu surfo sozinho, porque ninguém viu, né? Pô, quando eu surfo sozinho, eu surfo muito bem, mas quando eu tô com meu amigo, e também eu já não surfo muito bem. Não tem ninguém pra concorrer, senão ele fica só boiando, né? Exatamente. Então, e tem isso que você falou muito interessante, cara, porque a prancha, não existe uma fórmula, né? Uma coisa assim, é assim, tá certo. Não, é uma coisa que é tentativa e erro, com a experiência que a gente vem pegando em anos de trabalho. A gente vai pegando experiência que o cara com a técnica assim, funciona assim. A gente vai pegando, na verdade, é tentativa e erro. Então, o que acontece? Todo mundo, cara, mesmo um shaper mais ou menos experiente, cara, tem uma coisa legal naquela prancha. Eu acho que você não pode falar, o cara shapeia há pouco tempo é ruim. Não, cara, tudo vale a pena olhar. E às vezes até uma prancha que você olha, que é muito boa, parece tudo, mas se a curva for ruim, ela acaba não funcionando, né? Não, e uma coisa que a galera também não entende. Hoje em dia, com as máquinas, as pranchas artesanal, porque na nossa época a gente tinha que ser bom de cabeça e bom de mão, né? Para passar o que você está pensando para a prancha, né? Quer dizer, você tinha que ser bom de projeto e bom artesanalmente falando. Hoje em dia, você só precisa ser bom de projeto. Se você tiver uma cabeça boa, você não precisa, porque a máquina vai fazer aquilo ali. Então, o que acontece? A prancha pode ser toda torta e funcionar, cara. Se ela tiver com as proporções, com a curva de fundo no lugar certo, com as proporções certas, ela pode funcionar. E tá toda torta, uma borda mais assim, mais assim. Falando nisso, quando eu comecei a shapear, eu pegava as pranchas maiores e diminuía para menor. Aí eu tinha shapeado as primeiras com mudinho, né? Porra, adorava a prancha, cara. Era a melhor prancha. Cara, um dia eu botei a prancha na sala, assim, caraca, eu olhei um lado muito mais largo do que o outro. Falei, caraca, mudinho, something's wrong, cara, assim, né? Eu não acreditei, né? E a prancha era boa. Era ótima, cara, assim, né? Esse lance que você falou de volume no peito, uma parada que eu viajo com muita galera surf intermediário, e o que eu acho que é um desafio para vocês é isso. A galera começa a surfar, normalmente com pranchas grandes e largas e grossas, né? Que é o normal, surfar com longboard, prancha grossa, começar as primeiras aulas. E aí, conforme essa pessoa vai evoluindo, ela consegue diminuir. Cara, até vão brigar comigo, porque o Caio Teixeira até fez um post que não significa que surfar com prancha pequena é que você evoluiu. Você pode surfar bem com longboard também, eu concordo com o Caio Teixeira. Mas aqui eu só estou falando no sentido que muita gente quer começar a manobrar, né, como pranchinha, e quer diminuir essa prancha que ele aprendeu a pegar onda. E aí é um desafio você entender o nível que o cara tá para você acertar esse ponto dele não perder tanta remada
e tanta estabilidade, mas ao mesmo tempo conseguir ter mais mobilidade com a prancha. Mas é melhor errar para mais do que para menos. Se você fazer muito pequenininho, o cara não consegue, não né? Chamar, né? Também concordo, porque é melhor o cara entrar na onda e pegar e achar um pouquinho presa do que ele não entrar em nenhuma onda. 2 polegadas a mais, eram a 6 pés, fazer 6,2, 6,3, com mais volume do que fazer uma 5,9 e o cara não entrar, né? Tá na onda, Não, e é um mito também que todo mundo tem que usar prancha menor. Não. O cara pode gostar de prancha maior e pronto. Não é um pecado isso, né? Muitas vezes a pessoa associa o tamanho da prancha dela ser solta ou não. Às vezes você pode ter uma prancha 6,4 soltinha, marolinha, e pode ter uma prancha 6 pés durona. Né? Eu agora fiz uma prancha para o campeonato de ondas grandes, né? Aquele Ocean, né? Aquele Prêmio Brasileiro Oceano de Ondas Grandes. Aí eu tenho feito muitas guns, né? E eu fiz ao Poeraldo uma 9,3. Ele foi surfar na Macumba, 2 pés, e adorou a prancha. E a última coisa que eu imaginaria que ela pudesse uma ganzeira, né? Mas às vezes a curva sendo boa, né? Não é por causa de mim, não, que o Heraldo pega bem, né? Galera, então só queria agradecer a presença de vocês. Foi muito boa. Eu que agradeço. Né? Eu fiz um roteiro meu aqui. Nós temos um diretor que faz o roteiro, mas o bate-papo foi tanto que nem olhei, né? Assim que é bom, né? Mas eu tenho que estar armado aqui para não deixar. Não deixar a peteca cair. Para finalizar, o que eu sempre faço? O que quer dizer o espírito aloha para você? Cara, aloha para mim, eu sei que é uma expressão que vem do Havaí, mas aloha para mim me remete ao surf, ao oceano, ao amor pelo que a gente faz, no caso a gente surfista, né? Então é o amor ao surf, ao oceano e principalmente respeito, né, ao mar e às ondas. Você, Joca? Mesma coisa, cara. A primeira viagem que eu fiz foi pro Havaí. E aí a primeira assim, coisa do surf, assim, como de começar a viajar, eu tinha 17 anos, não tinha nem 18 anos, foi justamente o aloha, né? Cara, eu cheguei no Havaí, tudo era aloha. E aí eu custei a ter essa percepção que o Pastore tá falando, sabe assim? Cara, isso aí é muito legal. É demais. É um negócio assim muito legal, é um negócio que você não consegue dizer o que é o aloha, eu não sei o que é. Mas tem a ver com a gente, tem a ver com o surf, tem a ver com a natureza, tem a ver com tudo. Dividir a alegria, né? Exatamente. Eu acho que o havaiano é um povo muito amigo, né, cara? Isso é legal pra caramba. Não, eu acho que o havaiano é brabo, os caras são maravilhosos, né? Chegar lá para respeitar, dividir as ondas, não andar de grupo, não falar alto, né? Aí fica legal. E é por isso que nós estamos aqui no Aloha Podcast. Obrigado a vocês. Estar aqui a segunda vez. Obrigado, galera. E queria agradecer a Simples Reserva, que sempre dá força para gente com essa roupa maravilhosa, ao Gourmet, que sempre nos ajuda, ao Léo e toda a equipe aqui que proporciona. E você aí que está nos vendo, gosta do nosso conteúdo, toca o sininho, ajuda, compartilha a gente, tá certo? É isso aí, segue lá, se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha. Que é legal, né? Trazer a galera. A forma da galera ajudar também, exatamente. E cada vez vai ter mais papo interessante de vários assuntos, de várias vertentes diferentes. Né? E eu estou muito feliz de fazer o Aloha, todo mundo gosta. Essa referência, como eu te falei, o cara é revolucionário, o cara tá na parada há 50 anos, irmão. Quem consegue? A galera dura 10, 20 ali de carreira, ele vai se reinventando, agora é podcast. O cara pula a corda, faz podcast. E o pior, que tudo vem naturalmente, entendeu, cara? Né? Tu é muito bravo. Não é questão de o que eu vou fazer, né? O Rico Surf teve uma época que tinha 8 milhões de seguidores. Todo mundo que pega onda no Rio de Janeiro lembra do telefonemazinho ali. Todo mundo lembra. Eu comecei a pegar onda. Rico Disque Surf. Era muito legal. Aí, às vezes, eu tava na rua. Você que é o rico, meu filho liga o dia inteiro para você, minha conta de telefone é enorme, não aguento mais você. Mas falava no amor. Fez o Rico Disque Surf, que era informe pelo telefone, depois Rico Surf no site, que tinha também o informe das praias. E as pranchas lá atrás, pô. Antes disso teve prancha, vice-campeão mundial de longboard. Aí hoje o cara tá aqui, a internet, é podcast com patrocinador na WSL. Eu brinco, eu sou que nem o Zagalo, vocês vão ter que me aturar. E é legal que a gente faz uma coisa assim, de brincadeira, conversa ali com o diretor, leve. Fala dos patrocínios aqui, tudo. Então, muito obrigado e aloha! Aloha, galera. Valeu, galera. Obrigado aí.